A alegria do reencontro neste que é o último dia do mês de novembro. Amanhã nós emplacamos dezembro. Mirinha, Verônica, vocês estão ficando velhas, tá bom? Se eu fizer assim, que, ó, um dedo aponta para vocês e três para mim. Então, deixa eu fazer assim, ó. Verônica, você está ficando velha. Mirinha, você está ficando velha. Já chegou dezembro. Lembre-se do meu presente de Natal, tá? Uma vassoura Nimbus 2000 do Harry Potter. É o meu sonho de consumo. Brincadeiras à parte, encontro 148, Manuel Filomeno de Miranda, médium Divaldo Pereira Franco, livro Reencontro com a Vida, capítulo 24, Perversidade e Suicídio. Oremos. Meninas, sejam bem-vindas, caros internautas que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Lembra de dar o joinha depois no vídeo aí, de clicar no sininho, de assinar o canal e de compartilhar nos seus contatos, redes sociais, nos grupos de estudos que você frequenta. Por quê? Para que o maior número de pessoas sejam beneficiadas, não é com a nosso comentário, é com o conteúdo do livro. Se sintam estimulados a ler as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Quem começa? Então, Euzinha, suas palavras iniciais e a leitura. Depois, a Verônica faz a prece e as palavras iniciais dela. muito boa tarde, noite, manhã, qualquer horário, como diz a nossa querida Alice, e vamos trabalhar, como diz o Falcone. Ó, o Pastorino hoje, Minutos de Sabedoria, vocês sabem, né? Meu livro é rosa. Ele está fazendo uma referência muito interessante já no comecinho aqui, olha aqui. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Está falando para a gente levantar, viu, gente? Você não sabe onde seus pés tropeçarão. De quem que é isso? André Luiz. Então, ele vai falar o seguinte: essas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem caiu. Ajude-o a erguer-se tal como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo carro. Linda mensagem. Vamos orar. Uhum. Rogando a Deus, esse Deus de amor e misericórdia, que nos envolva com seu amor e que possa nos ajudar para que, fortalecidos nessas energias benfazejas, possamos aurir coragem para os enfrentamentos do dia a dia. Agradecidos estamos por esta oportunidade benéfica do estudo, da reflexão, do aprendizado, através das palavras do Manuel Filomeno de Miranda, que traz preciosidades para a nossa realidade física e espiritual. Que possamos, através dessas informações, aprender cada vez mais e, principalmente, colocar em prática todas as orientações positivas que nos são dadas por esses amigos espirituais. Que cada dia da nossa jornada possamos ter passos firmes e fortes na direção do bem, na direção do altruísmo, na direção de bons comportamentos e de boas atitudes. Que nossos espíritos guias possam nos ajudar e nos orientar, e que cada um de nós possamos fazer a nossa parte para que juntos possamos transformar este planeta numa psicosfera melhor, mais saudável e mais feliz. Que assim seja. Um abraço fraterno aos nossos companheiros aí de todas as semanas, que possamos aproveitar o capítulo de hoje com essas belíssimas informações e que possamos também tomar o remédio que possa nos ajudar para vencer as perversidades e os suicídios pelos quais podemos nos deparar. O assunto é sério, é delicado e, só para quebrar o clima que vem pela frente, eu vou dizer para Verônica. Verônica, você já viu que certas pessoas, a aparência externa começa a se identificar com a de certos personagens. Você assistiu o filme X-Men? Não, Aquele que tem o o Magneto, Wolverine?
É, Wolverine e tudo mais. é. Tem certa pessoa aqui entre nós, nesse momento, que está com o cabelo da vampira, você Sou viu? eu, já. Sim. A mulher que suga a energia dos outros. Olha aí, olha o título do capítulo e olha só como é que faz. Ou então nós podemos ir para um outro filme também, que tem uma mulher também que é a chefe da família, né? Tem até uma pessoa muito simpática no grupo que chama Frankenstein e também tem esse tipo de cabelo. Você sabe de quem que eu estou falando, sabe? Tá? Pois é, Malévola. Então, Poxa. vamos trabalhar. Eu estou falando só com você, viu, Verão? Se algum Tá. internauta estiver ouvindo essa parte, Ele vai tapar o ouvido. Ouvindo. hein? Os internautas estão todos ouvindo. Ah, mas depois educação eles são deletados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos trabalhar. A obra é séria, o capítulo é sério, e nós queremos lembrar que, completada essa tarefa de hoje, nós só temos mais 2 capítulos deste livro na primeira parte. Depois nós É. vamos entrar na segunda parte, e depois nós vamos para o próximo livro. A Mirinha não vai falar o nome do livro, fica quietinha, mas ela vai falar, contar a história do próximo livro, onde que ele foi estudado. Conta aí, Mirinha, aquece os internautas para nós aí. Ô, Nem precisa gente, falar o nome, não fala o nome, não. Hoje não. Surpresa. olha que legal. Alô? Não, não vou falar. O livro foi estudado em 2008, na reunião mediúnica de terça-feira. A gente tem uma parte, bem grandinha, aliás, muito boa, de estudo, que a gente dedica ao estudo, porque é desenvolvimento da mediunidade. Então, a gente precisa estudar antes da prática, né? E esse livro foi estudado lá. É muito interessante que esse livro foi feito pelo Falcone e pelo Fernando Emílio, quer dizer, pessoas que por experiência, por idade também, que ele está me chamando assim um pouco de velho, mas sabem mais do que nós. Então, isso é muito bom. Você estudar com quem sabe mais que você é muito bom, porque essa pessoa sempre acrescenta, sempre, não é uma vez ou outra, não é lá acrescenta. E foi o Fernando Emílio e o Falcone que fizeram esse livro para nós, então não percam, maravilhoso. Mas você disse que a Cátia também deu pitaco lá, né? Deu pitaco, teve uma que ela fez. Estudo. Muito bom. Então vamos trabalhar. O livro começa no capítulo 24 dizendo o seguinte: a presença dos sofredores na reunião socorrista da noite de 2 de janeiro de 2005 foi o ano que a Cátia desencarnou. No Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, era expressiva. Suas dores e aflições faziam-se constrangedoras, convidando-nos à reflexão. Apresentou-se um espírito suicida, em terrível estado de revolta. Enquanto era atendido, o benfeitor espiritual escreveu a página que segue. Tchan, 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 tchan. Quem começa? Eu de novo. Vamos lá. Ô, gente, vamos Perversidade lá. e suicídio. É o seguinte, gente, é um capítulo denso, né? Falar de suicídio, antigamente, no tempo do Falcone, não falava a palavra suicídio, né, irmã? Foi mentira? Não falava. Não podia falar a palavra suicídio. E pouco se falava sobre o assunto. Eu acho que hoje ainda tem um pouco desse resquício, viu, gente? Nós, espíritas, não somos melhores que ninguém, mas temos um diferencial nesse quesito suicídio, porque a gente fala muito sobre ele, muito. A gente precisa prevenir, a gente precisa falar, a gente precisa falar da importância da vida e o que é a vida pós-suicídio. Porque, como diz o Armando, que foi uma coisa que eu aprendi, inclusive nesse livro mesmo, a gente, o que eles encontram do lado de lá é uma decepção inenarrável. Né? Então, o espírito vem à reunião mediúnica muito decepcionado, muito atordoado e aborrecido, porque o que ele queria, o desespero que ele estava, ele não encontra o fim da vida, não encontra. Né? Então, ele pelo menos começa o capítulo falando assim: em expressivo número de transtornos da personalidade, o espírito em curso nos códigos de resgate compulsório opta pela perversidade, quando não logra atender às paixões que o comburem,
culminando na fuga terrível do corpo através da armadilha do suicídio. Olha que interessante. O Filomeno coloca armadilha do suicídio, exatamente por isso que eu falei, que eu comentei antes. É uma armadilha, você não tem fim. Não existe final, não existe. Não existe, eu vou sair por essa porta e vou. Não existe. Então, na hora que eu estava estudando esse capítulo, eu pensei assim, gente, que resgate compulsório, onde está em Kardec isso? O que isso quer dizer? Aí eu pesquisei a questão 262 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, essa questão é muito boa, como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? E os espíritos respondem, Deus pode impor, entre outras coisas, os espíritos respondem, Deus pode impor certa existência a um espírito. Por quê? Por que se torna compulsória? Porque está na hora de você vir, Verônica. Ah, mas não vou não. Não vou não. Não vou não por quais motivos que a Verônica não quer reencarnar. Acho que foi há uns 2 capítulos atrás, o Falcone citou o Camilo, do Memórias do Suicida. E Perfeito. todo mundo, não foi? Todo mundo reencarnou. Camilo é o personagem principal desse livro Memórias do Suicida. Todo mundo reencarnou. Ele foi deixando, foi empurrando o máximo que ele pôde. Chegou um dado momento, lembro exatamente, volta aí o programa para vocês verem. Falcone falou, ele ficou com vergonha de estar com os benfeitores espirituais, que não cobravam nada dele, mas em um certo momento dizia, meu filho, ou vai, ou vai. Isso é compulsório. Isso precisa de ir, não tem jeito, tem que vir. Ah, Miriam, mas a gente vem obrigado, e o nosso livre-arbítrio? Livre-arbítrio, gente, é uma condição relativa. Tem que parar com esse negócio. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. É relativo. Não é assim, não. Eu não tenho maturidade espiritual para fazer o que eu quero. Né? Então, e no Evangelho segundo o Espiritismo também, gente, capítulo 5, item 8, ele fala, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos. Quer dizer, tem um momento que precisa ser imposto, porque a Mirinha está rebelde, porque a Verônica não quer, porque o Falcone está... Não tem como, né? Ele continua falando que, colhido pela vida, que supunha poder destruir com o gesto da revolta, é arremessado na direção de outros infelizes de mesmo gênero de rebelião, sintonizando com eles em vibrações densas. Vocês se lembram que nós já falamos também aqui que os espíritos, não há uma região de umbral, uma região de sofrimento ou de felicidade circunscrita, geográfica, que a gente se aglomera por afinidade. Ah, então os suicidas ficam no umbral, em tal lugar assim. Não tem isso, não tem isso. A gente se aglomera com os espíritos que nós temos afinidade. Então, é disso que ele está falando aqui. São as mesmas vibrações, e no caso dos suicidas, vibrações densas. Constatando que aquilo é uma enganação, um engodo que se permitiu, quer dizer, o espírito vai se ver enganado, né? Ludibriando-se a si mesmo, estorcega em aflições inomináveis, demorando-se no horror da composição cadavérica. O espírito suicida, ele revê o ato dele continuamente após o desencarne. Gente, isso deve ser de um tormento que eu não posso fazer ideia. Né, Falcão? Ele fica revendo. Desafio. Deu tiro, ele fica sentindo tiro, ouvindo tiro. Enforcou-se, ele fica... O trem, ele ouve a campainha do trem, sei lá como é que chama aqui, do trem. Sirene do trem. Ele ouve. Você já imaginou o que é? E isso é contínuo. No Memórias dos Suicidas, eles falam lá o seguinte, que
O que é uma coisa maravilhosa para o suicida e que é só um sopro, é a prece da gente. Olha para você ver. Aquilo dá um alívio, como se ele estivesse fervendo, se estivesse em combustão, e aquele sopro aliviasse essa queimadura. Isso me impressionou tanto nesse livro, eu nunca mais esqueci isso. Eu já li o Memória de Suicídio, não sei quantos, 20 anos, não, acho que peguei nele só mais uma vez. Que é um livro muito, muito denso. A gente precisa, é uma universidade sobre suicídio, mas é um livro muito denso. Então, ele fala aqui que ele vai vendo a decomposição cadavérica, o tempo deve ser muito triste. Não é Vamos brincadeira. lá, Verão. Não, posso imaginar. E, além disso, tem um outro fator que ele diz que é a revolta. Porque o desejo é exterminar com a vida. E ele percebe que não conseguiu esse intento. Então, essa revolta surge desse espírito suicida. E isso vai levar a um índice insuportável de desespero. Porque ele imaginava que ia acontecer alguma coisa. Não acontece do jeito que ele pensou que ia acontecer. Então, primeiro vem a revolta. E depois o desespero. Do desespero, a loucura. Porque é o que a Mirinha falou. Passando por aquela experiência sucessivamente, leva qualquer uma à loucura, a um desespero muito grande, o que ele diz aí, insuportável. Normalmente, dele, da loucura, vai se apoderar dele, levando a corridas desvairadas e quase sem termo, é o desespero. Correr, mas para onde? Para quem? Pronto. Buscando o quê? Sem objetivo, totalmente em desequilíbrio. Logo sucedidas pela perseguição de outros semelhantes, porque existem outros que ali estão naquela mesma perturbação, ou outro tipo de perturbação, às vezes com um pouco mais de lucidez e que querem fazer mal àquele ali. Então, passa, se eu não me engano, acho que no Memória Suicida mesmo, logo nos primeiros capítulos, né? Camilo ia andando numa direção e vem uma turba numa direção contrária a ele, ele se desespera, ele fica quase que perdido no meio daquela confusão, vários, né, andando numa direção oposta, mas em perturbação imensa, empurrando, esbravejando. Então, é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Então, vem essa perseguição, que são perversos e que se comprazem na sua dor, que também já experimentaram, por sua vez, exaurindo-lhe as últimas resistências até ficar totalmente vencido. O objetivo desses espíritos, também em tamanha infelicidade e dor, é fazer com que o outro padeça daquilo que ele está padecendo também, sugar o resto de energias que eles ainda têm. Lentamente, porém, no auge da angústia, ele recobra a razão e passa a guardar ressentimento inconfessável das criaturas que suportam as provações e mantêm a coragem quando o fardo se lhes apresenta demasiado pesado, confiando na proteção de Deus. Lembrando que a proteção divina acontece sempre em todos os momentos. Esses espíritos estão passando por um momento de dificuldade e de turbulência, mas isso não significa que não estejam sob a confiança e proteção divina. Existem muitos espíritos benfeitores que estão ajudando. O que acontece é que a perturbação é tão grande que eles não conseguem perceber, não conseguem ver. É uma coisa muito simples, quando a gente está concentrado numa uma leitura, por exemplo, alguém nos chama, às vezes a gente não atende, a gente não escuta. Se a gente está com a nossa atenção focada na televisão, em alguma coisa que nos interessa, e alguém chama, ou às vezes um barulho, aquilo não desperta a nossa atenção. Então, aonde o nosso foco está direcionado, naquele momento, pode acontecer de se desligar do restante. Então, com esses espíritos é assim. É difícil de ver o que está ao redor e que seja benéfico para ele, que possa auxiliar. Ele só vai sintonizar com que aquilo que está na mesma frequência, que é da perturbação e do sofrimento. Então, torna-se espontaneamente seu inimigo, esses espíritos, e passa a sediá-lo como se fossem os responsáveis pela desdícia que se entregou por espontânea vontade e capricho derivado do orgulho mórbido. Por isso que, sempre que possível, os amigos espirituais nos trazem as informações que esse não é o caminho, que essa não é a solução, que isso agrava e muito a situação do espírito, porque se ele já estava com dor e sofrimento, se ele já estava em desequilíbrio, desencarna através do autoextermínio, aumenta, multiplica-se essas dores, esse sofrimento. Não é a solução.
Daí porque o alerta de que não se chegue a cometer esse ato. Mirinha? Na hora que eu estava estudando gente, está querendo chover aqui em casa. Se cair, minha conexão, vocês sabem, vocês continuam, tá? Aqui, eu estava estudando isso aqui, Amanda, a primeira coisa que me deu dúvida foi o seguinte: ele está dizendo aqui que os espíritos suicidas, uns querem influenciar outros a continuar sofrendo e a ficar passando por aquilo Mas são todos não, né? Alguns devem ficar assim, né? A maioria é recolhido a regiões próprias de atendimento para que possam aquela carga de fluido cósmico universal que está presa no perispírito ser desmanchada, descondensada progressivamente. Alguns ficam, vou usar uma palavra popular, zambetando, entre lá e cá, né? Nessas vivo, morto, morto, vivo. E por onde passam, deixam o seu rastro de desequilíbrio. E pessoas que estejam nessa frequência também de encarnados, estarem zambetando como se tivesse hipnotizado, gente sonolento, reclamando, depressivo, ansioso, cria os plugs, atrai e vai servir de alimento, de fluido revitalizante para aquele que está em perturbação no mundo espiritual. É uma situação muito delicada. É por isso que o capítulo tem o título de suicídio, perversidade e suicídio, porque há aí um ponto, né, da questão do suicídio, que é dessa influência negativa que alguns, nem todos, fazem com outros, que se permitem, né? Então, continua Filomeno dizendo que associam-se, Liz, Constituem mais para constituem cima. esses espíritos grupos de perversos, desarvorados e impiedosos, tá vendo? Então, assim, não são todos os suicidas que se tornam assim, né? Nem que são assim, né? Acusando as divinas leis que não souberam, não quiseram respeitar, entregando-se aos mais sórdidos desvarios e voltando-se contra a sociedade terrestre da qual se desertaram covardemente. É muito triste até a gente ler um espírito tão equilibrado, tão doutor de obsessão, que é o Filomeno, dizer dessa forma. Olha que coisa triste quando ele fala que ele chama o suicida de covarde, o suicida de covarde não, que teve uma atitude covarde. Ele não é um espírito covarde, mas ele teve uma atitude covarde. Eu costumo dizer o contrário disso. Para com ele mesmo. Eu fiz uma covardia com a Verônica, é com outra pessoa. Não, ele é um ato de covardia para com ele mesmo. Ele não teve coragem, por algum motivo, por alguma fragilidade, fazer o autoenfrentamento. Não tem nenhum julgamento. A doutrina espírita não julga ninguém. Falcone chega e fala no atendimento fraterno, como quem busca atendimento. Matei 10. O que o atendente vai falar? 10 reencarnações culpadas? Não. O que nós podemos fazer para te ajudar para você não matar o 11º? Exatamente. Orar acima do leite derramado não adianta. Não adianta. Não adianta. De autocura. Uhum. Então, é muito interessante a gente ver que o espírito suicida, ele está fugindo de alguma coisa, cada um de uma situação. Aqui levou ele a esse desespero que a Verônica citou. Passam a inspirar as mentes e emoções mais débeis, quer dizer, estão sempre inspirando alguém que está mais enfraquecido, né? Para que optem também por essa fuga espetacular. Geram conflitos psicológicos, empesteiam a psicosfera daqueles aos quais antagonizam, de forma a produzirem desespero e desânimo, que mais confundem e perturbam as vítimas. A gente atende as criaturas, seja no atendimento fraterno, em algum atendimento que a gente faça, as pessoas, os seres humanos estão assim, eu estou desanimado, eu ouço uma voz que me diz para desistir. É isso aqui. Ó. Então, gente, tudo tem solução.
Não tem solução após o suicídio, não tem. Até para isso vai ter solução, mas não vai ter a solução que a pessoa busca. Essa não vai ter. É uma mudança de rumo. Abrupta. Uma mudança. Eu me lembro, não sei qual a data, não sei se o Falcone vai lembrar, a Verônica, quando foi instituído na FEAC as orações pelos suicidas. Ih, já tem Nós mais de 10 fazemos parte há mais de 10, Tem mais de 10. há uns 20 anos, irmão. As orações pelos suicidas. Então, eles colocaram o estandarte na FEAC, que é o estandarte da Legião dos Servos de Maria. E eles pedem para a gente, o mundo espiritual pediu para a gente fazer orações o quanto possível, todos os dias para os suicidas. A minha primeira oração, não é de agradecer, não é de nada, é de dizer a Jesus que abençoe os suicidas. Então, gente, é uma coisa tão breve, aí a gente liga lá no Memória dos Suicidas e a gente vê que aquilo que você fez ali, que foi... Gente, é rápido, é 1 minuto, não tem formulação de palavras, não tem elaboração de... Jesus, abençoe os suicidas. Dá força para Epaminondas de Vigo, para a Legião dos Servos de Maria, para eles terem condição de cuidar desse pessoal, para aliviar o quanto for possível, eu não conheço, não sei como é que é essa situação, então eu estou dedicando aqui um tempo para eles. Gente, a gente precisa fazer isso. E se proteger contra essas insinuações. Miriam, mas como que me protejo? Me protejo prestando atenção em mim, me protejo orando, pedindo socorro a alguém quando eu estou em desânimo, seja na religião católica, seja em qualquer lugar onde eu for, que tenha um foco, um símbolo de religiosidade, eu preciso pedir ajuda. Se eu tiver um desânimo, se eu ouvir algum tipo de voz, não se permita entrar nesse desespero. Associam-se mentalmente em conluio devastador e porque ainda encharcados de energias físicas, olha o que o Falcone falou, para diluir aquela energia que o espírito... Explica isso, Falcone, ele vem com tanto de fluido vital, aí ele interrompe antes, como é que é? Ele vai reencarnar e tem no programa reencarnatório dele que ele poderá viver naquele corpo cerca de 80 anos. Se ele começa a beber, fumar, sobrepeso, alimentação desregrada, sexualidade complicada, gula, e começa a entrar na contramão, desencarna com 60, em péssimo estado de saúde geral. Muito bem, mas vamos ter um exemplo. Por isso, por aquele motivo, a pessoa comete a autodestruição, que é o suicídio, com 60 anos. Faltam 20 anos de fluido cósmico universal para ele, entre aspas, gastar, consumir. Ele vai ficar, uma grande percentual, vai ficar no mundo espiritual em estado de perturbação, como a Mirinha disse no princípio, revendo ou não a cena do ato infeliz, durante cerca de 20 anos. Lembrando que cada caso é um caso diferente. Teremos que levar em consideração as agravantes e as atenuantes. Então, vamos devagar. Nada de generalizar. Baiano preguiçoso. Mineiro só fica em cima do muro. E vai por aí afora. Generalizou, complicou. E quando a gente fala... Pode falar, Verônica. Qual que é o objetivo de um espírito que desencarnou, suicida, de insinuar o suicídio para outro encarnado? Não é que ele chega lá e fica assim no ouvido da Mirinha, do Falcone, suicida, suicida, suicida. Não é isso, não. Mas o que acontece? Uma pessoa te abraça perfumada. Ela vai embora, o perfume fica com você. Sim. Um tabagista te abraça. Verônica tem liberdade. Que saudades, homem ou mulher, te abraça respeitosamente. Ele vai embora, você fica fedendo a cigarro. Não é assim? A pessoa perfumada te abraçou para te passar o perfume? Não. Não. O tabagista te abraçou para deixar você fedendo? Não, mas aconteceu. Não é isso? Então, o suicida, ao encontrar uma sintonia, ele aproxima buscando buscando o quê? Semelhante. Semelhante, é.
Ele quer uma companhia, um agasalho. Por que que entre você, Mirinha, e eu a conversa é fácil? Porque nós estamos na mesma frequência. Agora, se a Verônica só fala em futebol, se o Falcone só fala em política, se a Mirinha só fala em fofoca, a Não conversa, vai, não. Não vai fluir. com 5 minutos, sai cada um para um lado Sim. diferente. Entendeu como é que é? Uhum. Se nós três sentarmos, a gente conversa 5 minutos, meia hora, 1 hora, e o papo não tem fim. Gente, vamos embora que está na hora. Aí sim. Mas não porque um cansou o outro. Agora, pensa bem, um na fofoca, outro no futebol, o outro só fala em política. Não dá conexão. Deu para entender? E ele insufla aquilo que ele tem, né, Falcone? É, O que ele tem é E deixa o que ele tem. Aí a pessoa é. aquela onda mental dele e se Ela vai já captar. faz tendências ao suicídio, aos Aí gatilhos pronto. acontecendo. É o imã que você fala sempre. é um imã. Atração, né? Virou convidado. Aham. Virou convidado. Tá lá, Verônica. Associa-se, né? Ou é a outra? Não, surge. Surgem. Surgem, então, processos enfermiços no corpo somático, é que a gente está falando, das suas vítimas que se confundem com as moléstias catalogadas pela medicina, entretanto, para as quais as terapêuticas vigentes não conseguem uma solução. É a história da pessoa estar com um grupo de sintomas, procura ajuda médica e o médico não encontra no físico Uhum. as causas para aqueles sintomas, porque são causas Exatamente. espirituais que começam a se manifestar. Transformam-se esses procedimentos em sutis obsessões que se agravam à medida que o paciente encarnado as agasalha, com reflexos muito sérios na sua economia física, moral e espiritual. Por isso que nós precisamos do olhai, orai e vigiai. E nos conhecermos. Para saber, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem que ligar o sinal de alerta. Isso é Toda meu, terceira, né? terça-feira de cada mês temos reunião de autoconhecimento, com visualização de autoequilíbrio, de autocura. Isso é muito E lá eu importante. ensino, faça a sua parte. Compartilhe o que eu sei. A FEAC está de porta aberta. Seria de acreditar-se que tais suicidas, dando-se conta da realidade da sobrevivência, arrepender-se-iam do gesto ignóbil, buscando a recuperação mediante o recolhimento, a reflexão, as orações e as ações dignificadoras. Daí porque a importância de se falar sobre isso. Voltando ao que a Mirinha falou, para tudo tem solução. Pode demorar, pode ser um pouco mais custoso, mas para tudo existe uma solução. Existem Falar no recursos. suicídio não, falar no suicídio não atrai espírita suicida, nem induz ninguém ao suicídio, porque nós estamos falando como cura. Exatamente. A Uma prisão em prevenção. questão dói, mas o Isso, objetivo não é a dor, é o efeito daquilo. E fazer exatamente. 5, 10 agulhas de acupuntura no corpo de alguém, uns são mais sensíveis, outros Ah, não. dói. Mas o efeito é que é o objetivo. Uhum. É isso que está aí. Então, utilizando esses recursos, a ideia de suicídio vai subir da mente daquela pessoa. E ele vai conseguir enfrentar. E interessante é porque todos nós passamos por problemas, por desafios na vida, porque o planetinha é disso, né? É característica. Mas é interessante depois que a gente passa. Nossa, como é que eu passei por aquilo? Quando eu vivenciei aquilo foi tão difícil, mas eu consegui vencer, eu consegui superar. E isso é bom para todos nós. Está dizendo aí que existe recolhimento, reflexão, orações, ações dignificadoras. Para quê? Para nos fortalecer espiritualmente, para que a gente possa vencer esses embates. E na maioria das vezes assim sucede. No entanto, nos caracteres perversos que se vingaram de si mesmos, tentando aniquilar-se, apaga a consciência no grande sono do nada. A ocorrência dá-se de maneira diversa. A maioria das pessoas que cometem o suicídio acreditavam que depois de terminar com a existência, com aquela existência, que encontrariam nada. Daí porque cometem o suicídio. E aí a surpresa é grande porque esse nada não existe, existe vida do outro lado da vida, né? Então continua.
a revolta vai atingir níveis insuportáveis e a covardia moral de que são portadores, ao invés de induzir-os à mudança de comportamento mental, torna-os verdugos uns dos outros e que também se voltam contra a sociedade humana. É uma bola de neve. Só que é uma bola de neve que uma hora vai ter fim, porque ninguém vai ficar eternamente sofrendo. O suicida não vai sofrer para sempre. Vai chegar um determinado momento que isso vai ser revertido em benefício dele mesmo. Mas durante o processo de que ele continua no mundo espiritual, sofrendo as consequências disso, é doloroso. E para quem sofre, um minuto parece uma eternidade. Vai, Mirim. Ele fala aqui que porque são infelizes, comprazem-se em espraiar o desespero e alcançar o maior número possível de semelhantes para esse sofrimento, que estão em sofrimento. Neles não luzem a compaixão nem a misericórdia, alucinados conforme se apresentam, sem qualquer raciocínio lúcido ou ideia equilibrada. Gente, vale ressaltar que esses suicidas aqui, eles estão já na vida humana, na vida material, eles já estão sem compaixão, sem misericórdia, alucinados. São criaturas que estão assim. Elas não suicidaram, se tornaram assim, não. A gente precisa ressaltar isso. Por quê? Isso é importante. Porque tem um negócio que o Jung fala que é muito legal, que ele diz o seguinte: não saia, é no interior do homem que se habita a verdade. Então, é o seguinte, está dentro de mim a misericórdia, está dentro de mim a compaixão, o amor. Deus é misericordioso, é Pai, é bom, é justo. E Ele é bom, justo para com todos os seus filhos. Não há pessoas que são privilegiadas. A Verônica veio com mais bondade que eu. A Verônica desenvolve o germe da bondade em maior abundância que a Mirinha neste momento. Não quer dizer que a Mirinha não possa desenvolver isso. Então, esses espíritos chegaram lá dessa forma aqui. Porque saíram da Terra dessa forma. Porque não se procuraram. Porque não enfrentaram o seu interior. Dói muito. Quem disse que não dói, quem disse que ia ser fácil, a gente não cansa de falar isso. Então, é importante a gente lembrar que eles não se tornaram perversos. Eles trazem na encarnação deles um viés de perversidade. E aí, por desesperança, por angústia da vida, por problemas que eles enfrentam e que não conseguiram, né, outros recursos ou não enxergaram os recursos à sua frente, desencarnaram dessa forma. E aí são as mesmas criaturas. Tem que tomar muito cuidado e atenção com isso. Eles, portanto, individualmente ou em grupos, atacando aqueles que se lhes associam pela conduta, que partilham emocionalmente dos seus sentimentos perversos. É a aglomeração que a gente fala aqui, né? De afinidades, eu estou com as pessoas. Quer dizer, a gente vê criaturas que são autodestrutivas, como o Filomeno está falando aqui, autodestrutivas, não é só na vida dela, eu estou me autodestruindo, estou destruindo a minha vida, mas na forma de falar, naquilo que vem para ela um problema, ela não consegue enfrentar aquele problema, e aí ela vai se destruindo. Isso, gente, aos poucos. Não é da noite para o dia que esse trem dá, não. Ah, nossa, fulano suicidou. Nossa senhora, mas não tinha nenhum? Tinha, sim, tinha. Tinha um viés aí de angústia, tinha um viés de falta de gosto pela vida, que não foi percebido. Ah, então a culpa é minha, Mirinha, se meu filho suicidou? Não há culpa, não há. Para de bobagem. É um olhar de reflexão para você mesmo. Em que momento eu participei disso? Em que momento eu deixei de olhar o outro? Em que momento, então, está na hora de eu olhar mais o outro agora? É isso, gente, é disso que a gente está falando. Não é de culpar e nem de você, porque aí eu vou me punir. Não tem nada disso, não. Ele continua falando que voltam-se contra aqueles outros que se transformarem em socorro, em oportunidade
libertadora. A fascinação tem muito isso, né? Os espíritos que veem que outras pessoas querem ajudar aquele que está fascinado, eles não querem ouvir, não querem. Por quê? Aquela criatura quer ajudar. Quem quer ajudar, quem não quer ajudar, não quer não, tá? Não quer de jeito nenhum. E como se fossem nautas, quer dizer, marinheiros, né, do seu barco lá, após o desastre sofrido, voltam-se contra os faróis, que é isso que a gente está falando aqui. Quem está julgando luz, eu não quero, eu não vou ficar perto do Falcone, ele joga luz em mim, eu não quero, eu vou me afastar dele. Então, uma coisa que a gente pode perceber na nossa vida, fazer uma reflexão, com quem eu quero estar? Ah, não quero ficar muito com a Verônica, não, ela só fala no bem, coisa chata isso. Você não está no bem, não, amigo. Você está com problema. Entendeu? Então, a gente já pode ver os sinais que a vida dá para gente. E aí, onde que eu estou, gente? Espera aí. É como se fosse Mas, não. como se fosse não, contra o paróquio. Mas que não foram considerados. Nada mais tendo a perder com prazo, assim, impedir o salvamento daqueles que virão depois. Em um fenômeno irracional, olha o que ele fala, de ira contra tudo e todos. Gente, é irracional. Uma pessoa que não quer salvar o outro, eu, quando vejo assim, ah, fulano entrou dentro de uma casa, matou o bebê. Gente, isso é trágico demais, isso é cruel demais. Ah, o ser humano tem essa crueldade, o ser humano está doente quando faz isso, Senhor. O ser humano precisa de mim quando ele está fazendo isso. O bebê cumpriu o papel dele, um resgate, uma história de vida. Preciso focar nesse ser humano que está cruel, não que está doente, que está enfermo. Nós precisamos mudar o nosso olhar, a nossa forma de ver as atrocidades, as coisas que acontecem no mundo, que são ruins demais, que são tristes demais. Sim, são tristes, mas eu preciso ter um olhar de compaixão para esse, que ainda está cometendo isso. Vai lá, Verônica. E havendo perdido o contato com a razão e a lógica, somente dão-se conta do que lhes sucede em face da responsabilidade pessoal, buscando desforrar-se das pessoas felizes, ou quase, que invejam e tomam como merecedoras de punição. Aquela história, né? De quem não é feliz, que não quer ver o outro feliz também. Isso é muito comum, a gente se depara com esse quadro. Nas suas consciências atormentadas, Deus não tem lugar. Porque se tivesse Deus lugar, não estavam nesse grau de tormento. Poderiam ter uma nitidez, uma lucidez um pouco maior por causa dessa confiança na divindade. E o conceito que de Deus eles conservam é de um autocrata insensível ao sofrimento existente no mundo ou de um vingador que se alegra em ferir e malsinar aqueles que criaram. Isso quando conduzem ideias a seu respeito. Quando, porém, foram vítimas do materialismo que predomina na sociedade, mesmo entre os aparentemente filiados às várias denominações religiosas, mas que não cumprem as suas determinações, pensam que a continuidade da vida diluciar com o tempo, sendo que lhes ocorre um fenômeno de reminiscências físicas a caminho do desaparecimento total. Então, a falta de Deus na vida de qualquer indivíduo é um vazio existencial. E isso tem se tornado uma coisa muito frequente nos dias atuais. Muitas pessoas reclamando disso, muitos espíritos reclamando disso também, nas reuniões mediúnicas. Não são menos cruéis que os obsessores que se dedicam ao conúbio da vingança em razão de acontecimentos pessoais desditosos no pretérito. Então, esses espíritos que passam a incutir essa psicosfera atormentada nos encarnados se assemelham a espíritos obsessores com desejo de vingança. Vão se aproximar do outro, querendo o mal do outro. E como é que Continua, consegue Verê. o clube? Olha aí, a Ah, inveja, é? o ressentimento, apossam-lhe das emoções transtornadas e somente pensam em tornar a vida de um inferno, a vida um inferno para os que estão É. no corpo ou fora dele. É como alguém que por onde passa deixa o seu rastro. Como é que uma formiguinha, você está lanchando na sua casa, almoçando, aparece uma formiguinha do tamanho da cabeça de um alfinete. Como é que aquela coisa minúscula acha o caminho de volta para casa? Comparado com o tamanho dela, a casa está a quilômetros de distância, formigueiro. Como é que ela acha o caminho? E você se perde dentro da sua casa, Falcone. Onde é que está meu celular? Cadê meu celular? Hã?
Eu tenho 2 celulares, tem um aqui em casa que é só para achar o primeiro, a matriz. Eu perco o celular dentro de casa. E a formiguinha acha o caminho de volta dela. Por quê? Por onde ela passa, ela deixa um rastro de cheiro, uma química chamada ácido fórmico. E ela identifica o dela e o das outras formigas que são do mesmo formigueiro dela. Porque se ela entrar no formigueiro errado, elas matam ela. Ainda tem isso? Olha só. Então, uma coisinha minúscula acha o caminho de casa. E tem dia que a gente pergunta assim, oncotô, proncovô, doncovi. Imagina um espírito que desencarna com suicídio, entra na frequência da decepção, briga com Deus, briga com ele mesmo, já está brigando com o mundo, entra numa perturbação, ele perde o rumo, gente. Fica pior, como diz o ditado, do que cego em tiroteio. Acabamos de passar metade do capítulo. E olha só, dá um seminário que já foi falado hoje. Imagina o que vem pela frente. Vamos lá. Ô, Armando, eu estou aqui pensando, a pessoa desencarna desse jeito aqui. Isso aqui é comportamento característico da pessoa, conforme nós falamos anteriormente. Ô, gente, ela vai ter que reencarnar, porque isso não vai dar solução lá, não, né? Lá é um tempo de adaptação para voltar para consertar. Você tem um ano letivo, não estuda, é péssima aluna, falta, mata a aula, as notas vão acumulando vermelha. Chega no fim do ano, você não passa de. A sua turma toda vai para o ano letivo seguinte. Você tem que repetir. As férias não são férias. Quando você pensa que você vai ter que estudar aquilo tudo de novo, vamos para a praia, vão, a sua cabeça está, Jesus, por que eu perdi tempo? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Seja melhor aluno a partir de hoje. E tem, muitos voltam, e quando entram naquela faixa etária onde houve o suicídio na outra encarnação, repetem a sintonia. Mas isso é assunto de outro momento, não é de hoje, senão nós vamos atravessar a noite. Ô, gente, mas agora aqui, nessa página 178, ele vem falando a mesma coisa aqui, viu, gente? Que esses espíritos induzem outros pelo que eles têm, as características, sintonia. Já na página 179, eles vão falar o seguinte, pelo menos vai falar o seguinte, dignos de igual compaixão, foi o que nós falamos aqui, o caso do bebê, devem ser considerados os irmãos da agonia, que o inefável amor de Deus, reconduzirá à terra em situação muito dolorosa, no cárcere de expiações inconcebíveis por eles mesmos, embora inconscientemente elaboradas. É isso que eu perguntei ao Paulo Coelho. O que vai ser? Vai ser uma dor muito grande. Deformações físicas, genéticas e aberrações mentais tomarão conta dessa organização física. Então, são essas criaturas. O que a gente pode aprender neste parágrafo aqui que o Filomeno está dizendo? Que quando a gente vê uma deformação física, uma demência muito grande mental, o que é isso? Isso pode ser um suicida, gente, em resgate, em recuperação, já na esperança de se melhorar. Então, parar de falar, coitado, não, ele está em resgate. E também que não é castigo de Deus, né? Não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Então, eles são dignos de comiseração. Encontrar-se-ão pelas veredas do mundo. São pessoas que precisam da nossa oração, da nossa vibração, né? Ele está dizendo aqui, ó, perseguições de outros ainda emocionalmente primários, que os expoliarão de qualquer alegria ou bem-estar. Nós precisamos de fazer alguma coisa por nós agora. Pense em você agora. Pense em como está a sua vida, o que você tem feito na sua vida. Recuperar-se-ão, sim, porque o amor a tudo preside. Foi o que a Verônica falou lá no princípio. Gente, é sofrimento, é dor. Nossa, gente, está muito pesado. Nós falamos no princípio que ia ser, lembra isso? É sofrimento, é dor, mas Deus está olhando tudo. As bênçãos dos amigos espirituais estão conosco. Verônica, nós estamos lá no último parágrafo dessa página, encontrando
fora do corpo, na condição de obsessores implementes, ou no corpo como excluídos da sociedade, porque é um termo também usado, né? Rebotalhos humanos, são as expressões usadas para esses indivíduos. Considera a dádiva do equilíbrio que transitas, agradecendo a Deus a oportunidade renovadora de que dispõe. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção de estar naquela situação para evitar males maiores. Mas não te permitas fugir-lhes à presença, apontá-los como desdém, tê-los em condição inferior, pois que são irmãos nossos, no presídio expiatório, dentro de um corpo com muitas limitações, e que fazem jus, assim retornando ao caminho da evolução, conforme o estágio em que se demora. E isso vai ajudá-lo, né, Falcone, a expurgar o que afetou na sua forma perispiritual. Meu avô dizia, eu cresci com esse padrão de crença. Acho até que eu já comentei isso aqui num outro livro. Ele dizia, pau que nasce torto, morre torto. E tu queima ele, a cinza dele é torta. Eu cresci com esse padrão. Um dia, tocando com Emílio Santiago, eu ouvi ele cantar uma música que mudou meu padrão de crença. Ele diz o seguinte, errei, quero uma chance para recomeçar. Dizem que pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou pau, posso me regenerar mais uma vez. Então, não importa o que o Falcone fez, importa o que eu quero fazer agora. É o que o perdão gera saúde. Não é o que me acontece que me perturba, vírgula, mas o que eu faço com isto. Matei 10, entrei na doutrina espírita, tomei consciência de que eu sou um criminoso perante a minha consciência. O que eu faço? Trabalho por onde evitar do 11º homicídio. Mudar comportamento, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ah, então, Falcone, espírita não deveria suicidar. Há companheiros espíritas que, no momento de autoperturbação, de desequilíbrio, perante problemas pessoais, financeiros, emocionais, profissionais, optam pelo suicídio com oradores espíritas já vi desencarnarem pelo suicídio. A nossa fragilidade é muito grande, nós somos crianças emocionais ainda. Crianças emocionais. Por isso, uma das provas da justiça divina é a reencarnação. Você vai ter a oportunidade de consertar aquilo que você bagunçou na sua vida e os reflexos disso no meio ambiente. Ele diz que o número de suicidas no mundo espiritual é expressivo, maior do que a gente pode imaginar. Porque muitos casos não são noticiados, e a gente também não tem esse número preciso do que acontece pelo mundo afora. E no finalzinho desse parágrafo ele fala uma coisa muito interessante, que cada um desperta, e nós já falamos isso, com os títulos morais em que se firmou e os valores acumulados interiormente. Qual é a bagagem que esse espírito, suicida ou não suicida, vai levar para o mundo espiritual? Aquele que ele acumulou dentro de si. Então, são esses valores as únicas propriedades reais que pertencem ao espírito. Enquanto que todos os outros passam pelas suas mãos e agora repousam em outros corpos. Tudo aquilo que é de origem material. As outras dependências, o que é da terra vai ficar na terra. E os valores morais é que o espírito vai carregar consigo. Mirinha. Eu estava participando de um grupo de estudo essa semana, que a pessoa que estava facilitando foi muito feliz. Eu falo que a gente escuta a questão 919 do Livro dos Espíritos, desde que a gente entra na doutrina, a gente escuta. Conhece-te a ti mesmo, frase de Sócrates. Não é de Sócrates coisa nenhuma. Primeira coisa, não é de Sócrates. É uma frase escrita no Templo de Delfos. Ninguém sabe de quem é, ninguém sabe. E aí, o meu amigo Santo Agostinho, que não era santo coisa nenhuma, já contei para vocês a história dele, lê lá, Confissões de Santo Agostinho, ele, muito brilhantemente, pegou essa frase para ele e ele fez a receitinha de bolo que a gente já falou, acho que até semana passada. Passa o seu dia em revista. Mas o que brilhantemente eu aprendi com essa colega que falou lá no nosso grupo essa semana foi o seguinte: quando Santo Agostinho diz assim, passe o seu dia em revista, o que Santo Agostinho quis dizer com isso? Aí eu respondi, né? Porque eu sou faladora, né? Ué, né? Ficar vendo o que você fez, o que você não fez.
Quando ele fala isso, Mirinha, ele te está dando a oportunidade de você pegar coisinhas poucas, é pouquinho. Ela está falando para Grão de passar o areia. dia, não é o ano inteiro. Né, Falcone? Não é o ano inteiro. O que eu fiz o ano inteiro? Aí chega no 31 de dezembro, aquele negócio que todo mundo fala que é Réveillon. Desculpa, tá, gente? Quem gosta, que é ótimo. Para mim é só o primeiro depois do 31. Ai, o que eu fiz? Quais vão ser minhas metas? Não cumpre as metas que Vou falou. vestir de branco, vou vestir de amarelo Vou para vestir atrair de favor, vou vestir branco. de vermelho Aí para eu tenho atrair que comer favor. Vai uvinha, nessa. irmã. 7 uvinhas. Se eu não pular aquela ondinha, tudo bem, gente, são crenças, padrões de crença. O meu é mais assim, amigo de entender o que Santo Agostinho quer dizer. Olha que ele foi tão legal, Santo Agostinho, que ele falou assim: é um pouquinho, gente, é só aquele dia. Achei brilhante que a expositora falou. Então, assim, ele quis dizer assim: não está pesado, não. Você não precisa ficar pensando no ano inteiro, dia 31, não. Vai todo dia, é um pouquinho, dá para todo mundo fazer. Eu adorei. Então, é isso que a gente está falando. Vamos tentar olhar, gente, um pouquinho a cada dia, né? E aí, onde que eu estou, Verônica? Então, Entre esses que Esses, também são suicidas, estão viciados de qualquer matiz. Os temperamentais que consumiram as energias na sistemática neurastenia. O que é neurastenia? É aquele negócio que está abatido, está sem força, que perdeu a questão de movimento, de querer viver, de ser bom, né? No ódio, nos ressentimentos, nos ciúmes exacerbados, nas paixões. Todos, eu gosto do Filomeno, eu adoro quando ele generaliza. Todos aqueles que somente da vida se utilizaram, sem qualquer aproveitamento superior, olha o que ele está falando, vivendo do corpo e para ele, que se decompôs, despertam como suicidas indiretos. Ai, o Falcone fala sempre isso. Eu tenho vontade de matar o Falcone quando ele fala isso. Indiretos na erraticidade. Porque aí, o que as pessoas falam? Suicida foi aquele cara que tirou a vida dele, seja com tiro, seja com trem, seja com veneno. Suicida sou eu que como demais, hein? Suicida sou eu, indireto, que como açúcar sem poder. comeu um pastel desse tamanho, ainda queria repetir o segundo, eu não deixei. Pastel maior do que um azulejo. Suicida. Aí, na hora que vem o pastel, a boca saliva. Suicida sou eu, que quero comer um pudim inteiro. Então, gente, traz para você. E um que está falando, a verdade está no seu interior. Não saia de dentro de você. Não saia. Vai para dentro. Vai para dentro. Não adianta fugir da gente. Não adianta. Eu preciso olhar para aquele pastel. Juízo, Mirinha, divide com o Falcone, Senhor. Pode comer o pastel? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é o excesso, o exagero, aquilo que te faz mal, aquilo que excede. Isso que pode. Então, ele continua falando que aturdidos e desorientados tornam-se vítimas daqueles outros perversos, que é o que a gente falou o livro inteiro. Né? Eu sou vítima daquela criatura que supostamente é mais forte que eu, que ninguém é mais forte que ninguém, a gente que faz a nossa força, eu é que faço eu ser forte ou eu ser fraca e permito isso, né? Então, e aí deixo o outro fazer comigo o que eu quero, eu só sou submissa àquelas coisas que a Verônica quer porque eu permito. Eu permito. Ah, porque eu sou fraquinha, porque você se fez assim. Cria sua força, como o Armando fala lá no Piact Mais. I have power. Eu tenho a força. Eu sou a força. Há Né? um sol brilhando Igualmente. dentro de ti, é a presença Ai, de Cristo no teu coração, não limpanes a claridade. Questão 128 do vida feliz. Vida Vida Feliz. feliz. E é um sol brilhando dentro de todo mundo. Ele está falando dentro de ti. Ti é eu, você, o Falcone, é a humanidade. Né? Então, igualmente, volverão ao planeta, vão precisar voltar, vão precisar reencarnar, vai precisar passar pela ação e reação do crime cometido contra os outros e contra você mesmo. Vai ter solução. E a gente precisa de
fazer essa vida acontecer na fase educativa, se reeducar, se... Então, por isso que a gente fala muito isso aqui, faz a observação de si mesmo, a reflexão de si mesmo, que é isso que vai ajudar a gente. Por isso eu fiz aquela pergunta para o Falcone. O que vai ser do lado de lá? Vai ser do lado de lá que você fica lá, vai ter que voltar, menino. Ai, meu Deus do céu. Depurar-se-ão, aprendendo, olha o último parágrafo, a respeitar o dom sublime da vida, que é constituída pela essência do amor do nosso Pai. Quer dizer, o que ele conclui aqui? O suicídio é um desrespeito à vida. Não é Falcone, é processo. se não tiver discernimento. Informação que não gera transformação, diz Mateus, gera obsessão. Porta aberta ao desequilíbrio maior. Por isso, todo dia nós precisamos, cada degrau da escada que você desce, querido internauta, querida internauta, querido Falcone, cada degrau que você desce, cada degrau que você sobe, precisa de olhar onde está pisando. Emmanuel diz que numa caminhada de 1000 passos, quem deu o primeiro passo já venceu parte da missão. Mateus Fraga diz que numa escada de 10 degraus, quando você passa do 9º para o 10º, se você não olhar onde pisa, você escorrega, desce para o primeiro degrau e chega lá pior do que quando saiu de lá, com o pé quebrado, arranhado, machucado, pode dar até fratura exposta. Descer 10 degraus com a escada abaixo, desequilibrado, pode trazer morte biológica, bate a cabeça, traumatismo craniano. Chega o Falcone no mundo espiritual, na hora que eles pegam a minha ficha, suicida. E eu suicidei? Vocês estão enganados. Você suicidou, meu filho, pela falta de atenção no 10º degrau. Você já pensou que vexame? Não foi problema nenhum moral, gente. Não. Não foi bebida, não foi droga, não foi... Não, foi falta de atenção. Foi falta de atenção. Viver é um desafio. E para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo. Outro dia me perguntaram, existe vida depois da morte? Eu disse, não existe. O cara regalou o olho. Falei, como é que é? Mateus Fraga dá risada quando conta isso. Existe vida depois da vida. Uma cochilada, você escorrega e desencarna. Vamos trabalhar. O livro, o capítulo merece reflexões. Leia, releia, trirreleia, grifa e vamos preparar para o próximo semana que vem. Porque a semana que vem nós vamos falar de consciência de culpa. Nosso próximo capítulo é maravilhoso. Como a gente dizia na juventude nossa, o bicho vai pegar. Vai pegar. Porque se o suicídio, todos nós, de uma maneira direta ou indireta, já estivemos na frequência do suicídio com maior ou menor intensidade, culpa, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter feito, ter ido lá esfregar no nariz. A gente se culpa pelo que fez e pelo que não fez. Eu sei que, queridos internautas, que não acontece isso com vocês, todos os espíritos evoluídos. Mas nós três que estão aqui, o Aloysio que está ali de penetra assistindo a situação, entendeu? Aloysio, meu querido! Aqui de penetra. O bicho pega. Então, leia, releia o capítulo, leia, releia o capítulo próximo e vamos em frente. Semana que vem nós já vamos falar qual que é o próximo livro para você já ir comprando. Vamos avisar a Ana Lúcia para encomendar, tá? Para você, vai ter tempo de você fazer contato com a Ana Lúcia, encomendar o livro. Por quê? Porque como nós temos um espaço limitado na FEAC, não tem como ter estoque de todos os livros, seja de Filomeno, de André Luiz, de Allan Kardec ou de quem quer que seja. Tá certo? Verônica, suas palavras finais. Agradecendo mais uma vez a presença dos internautas conosco
e contamos com vocês na próxima semana para darmos continuidade aí e para poder resolver esse problema de culpa, né, Falcone? Vamos tentar resolver essa consciência de culpa. Um abraço afetuoso a todos. Mirinha, Nossa, eu adorei o abraço afetuoso, gente. É tão lindo. não é para você, Obrigada. não, filha de Deus, é para os Não, internautas. eu recebi o abraço afetuoso da minha amiga. Eu recebi. Aloísio, meu querido, eu te amo. Receba o meu abraço afetuoso, tá, querido? Dando Agora, beijo. deixa eu falar, os internautas, deixa eu falar uma coisa para vocês. A semana que vem, o bicho vai pegar, vai de tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque, como diz o Falcone, culpa é um negócio que bate, menino. Eu não sei nem por que o trem vem. Mas nós vamos aprender a administrar esse trem. Você pode escrever que vai. Diluir. Diluir. Ó, e lembra, pega um copinho de água aí rapidinho, antes do Falcone fazer a prece, nós estamos no culto do Evangelho lá. Lembra que o benfeitor falou. Um beijo, até semana que vem. Agradecendo a sua presença, agradecendo o trabalho da Jussara, o trabalho do Chaves, agradecendo a equipe da multimídia que grava, agradecendo a todos que estão participando. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @Falcone, e @Falcone Armando. Falcone, Jesus do céu, até o meu Instagram, o negócio da culpa já está pegando aqui. Tem que tomar cuidado. @Falcone Armando. Tá bom? Juntos e misturados, que o mês de dezembro, que o mês de novembro seja fechado com essas reflexões do estudo de hoje e que dezembro venha com 31 páginas em branco para você, para eu, para todos nós enchermos de virtudes. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem. Ajude a todos aqueles que no dia de hoje, que nos últimos dias, nas últimas horas, nas últimas semanas, retornaram ao mundo espiritual pelo caminho do suicídio. Assim como também que as falanges dos servos de Maria possam auxiliar aqueles que estejam por qualquer situação, interna ou externa, pensando neste caminho que não é alternativa, é complicação. Dai-nos forças a todos para perseverarmos, estudando Allan Kardec pelo menos 30 minutos por dia, fortalecendo-nos moralmente para avançarmos para a frente pelo alto e para o alto. Pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos, pela fluidificação das águas, pela visita aos lares, pelo culto do Evangelho no lar, pelo encontro da noite. Encerramos dando graças a Deus. Que assim seja. Crianças, até o mês que vem. Se Deus quiser e Ele quer. E ele quer.